E aí, não sei se foi uns 2 anos atrás, eu fazia parte da comissão de ética da Ordem dos Pastores aqui da Baixada. Eu estive com o pastor Richard, que era o presidente da Ordem, numa reunião ali em cima com o pastor Luquete e com o pastor Roberto, que agora está na Vila Mirim, se não me engano. Depois o pastor Richard veio pregar num culto aqui de ceia, numa assembleia, eu estive junto com ele também. Então são essas 3 vezes que eu estive aqui na Igreja Batista do Oceano. A minha sobrinha também teve uma passagem por aqui, a Aline, com o filhinho dela, Júlio, não sei se vocês chegaram a conhecer, na perto do pastor Luquete. Ela ficou um tempo aqui, depois ela foi para Portugal, mas teve uma passagem aqui. Bom, então é um prazer estar aqui com vocês, partilhando um pouco da palavra de Deus, Como a irmã falou, eu tenho um canal no YouTube, se vocês quiserem lá se inscreverem para receber todos os dias devocionais, Eu sempre começo lá assim, olá, Bel? Estamos aqui trazendo para você uma palavra diretamente do coração de Deus para o seu coração. São os nossos devocionais diários. Então você pode se inscrever, só procurar no YouTube José Carlos Carvalho, Não coloque pastor, porque tem um bocado de pastor José Carlos. Eu descobri que tem mais pastor José Carlos do que eu, no YouTube. Aí eu coloquei José Carlos Carvalho, mas está lá, depois ele vai colocar, tem meu número do WhatsApp, vocês podem salvar lá e a gente trocar figurinha e disponibilizar para vocês aí devocionais, mensagens, Eu vi que a igreja aqui completou 46 anos, Dia 9 de maio, a Igreja Batista Veneza vai completar 43 anos de existência. E no dia 10 eu completo 27 anos de ministério lá. Eu sempre costumo dizer, ou a igreja gosta de mim, ou tem pena de mim, ou ainda não encontrou um pastor mais barato, E por enquanto a gente vai ficando lá, pela misericórdia de Deus. Mas no dia 4 e no dia 5, nós teremos 2 cultos de louvor a Deus pela passagem de aniversário da Igreja Batista Veneza. Eu gostaria que vocês deixassem a Bíblia de vocês aberta no livro de Atos, capítulo 27, que a gente vai trabalhar um pouquinho nesse texto, pensando sobre o tema vivendo a melhor idade. Depois só lembrar aqui para eu não esquecer o óculos que eu tenho. Eu esqueço tanto o óculos que às vezes eu fico, cadê meu óculos? Ele está aqui, Eu fico procurando, ele está aqui. Vivendo a melhor idade, Atos 27. E por que eu falo vivendo a melhor idade? Quando a gente pensa nesse título, a melhor idade, Existem 2 escolas que falam que uma delas que realmente não é a melhor idade. Eles dizem que é a idade dos S's da vida. S's da vida. S's, E-C-E-S. Por quê? Porque a gente envelhece. E a nossa pele amolece. Os olhos escurecem. Os cabelos embranquecem. E com a Alzheimer, a gente esquece. E vamos todos para o INSS. Essa é uma fase. Agora, existe a outra, que eu falo que não é apenas a melhor idade, é a idade da riqueza. E quando a gente envelhece, a gente fica rico. Por quê? Nós temos prata na cabeça, ouro na boca, chumbo nas pernas, pedra nos rins, e uma fonte inesgotável de gases pelo corpo todo, Essa é a nossa melhor idade e a gente tem que aproveitar. Olhando para o livro de Atos, capítulo 27, encontramos Paulo numa viagem. Estava num cruzeiro para Roma. Seria bom se fosse isso, Ele estava lá indo para cumprir uma sentença lá em Roma. E durante essa viagem acontecem tantas coisas, e eu gostaria que nós olhássemos para esse texto, pensássemos como é que nós vamos viver a melhor idade. Por que eu escolhi esse texto? Porque temos que entender que a nossa vida é uma viagem. A gente vem para cá para viajar. E a única certeza que a gente tem quando nasce é que se Jesus não voltar antes, a gente vai morrer, certo? Mas nesse período do nascimento até a morte ou a volta de Jesus, muita coisa acontece. E como é que a gente enfrenta essa viagem? Paulo está aqui nessa viagem para Roma, e a viagem não foi uma viagem tranquila. Vai mostrar que eles enfrentaram várias tempestades, ventos soprando no navio, batendo para lá, para cá,
E se não bastasse, surgiu um vendaval tão grande chamado Euroaquilhão, né? E algumas versões falam um vento noroeste ou sudoeste. E a situação foi caótica. Mas a gente vê a postura de Paulo durante essa viagem, e essa postura de Paulo durante essa viagem vai trazer lições valiosas para a nossa viagem da melhoridade. Como é que a gente enfrenta as tempestades que surgem na nossa vida, desde que a gente nasce, né? Mas principalmente na nossa melhor idade, né? Eu falo que eu já estou na fase do preferencial, né? A gente já pega uma fila de preferencial melhor, né? Essa é maravilha, né, gente? Oh, é isso, maravilha, né? E nós temos que aproveitar. Eu vou ler só os 3 primeiros versículos, depois a gente vai acompanhar junto. O Alex está colocando lá, né? Alex, é isso, né? É isso, Alexandre, né? Mas Paulo vai a Roma, diz o seguinte: quando chegou a hora, zarpamos para a Itália. Paulo e muitos outros prisioneiros foram colocados sob a guarda de um oficial romano chamado Júlio, capitão do regimento imperial. Aristarco, um macedônio de Tessalônica, nos acompanhou. Partimos num navio que tinha vindo do porto de Adramítio, no litoral noroeste da província da Ásia. Estavam previstas diversas paradas em portos ao longo da costa. No dia seguinte, quando ancoramos em Sidom, Júlio demonstrou bondade a Paulo, permitindo-lhe que desembarcasse para visitar os amigos e receber ajuda material deles. Só esses 3 versículos, e durante a nossa palestra a gente vai lendo alguns para nortear os nossos pontos, né? Então, como enfrentar e como viver a melhor idade, trazendo aplicações a partir desse texto. A primeira coisa que nós temos que entender para enfrentar a melhor idade e com qualidade de vida é nos colocar na posição de protagonista. Então, o primeiro ponto, a primeira dica, o primeiro conselho para vocês: seja protagonista da sua própria vida. Veja que Paulo está nessa viagem como prisioneiro, mas o centurião, o capitão da guarda, a própria tripulação percebe que Paulo é alguém diferenciado. E Paulo ali naquela viagem não se coloca como um coitadinho. A gente não vê em maneira nenhuma, em momento nenhum, Paulo reclamando, dizendo, orando: ó Senhor, tadinho de mim, eu te sirvo, eu faço a tua vontade, eu fui escolhido, eu já fundei várias igrejas, e é isso que eu recebo como herança, como paga pelo serviço. A gente não vê Paulo em hipótese alguma reclamando, em hipótese alguma se colocando como vítima, ou cheio de espírito de autocomiseração. Ele entende que ele está ali com um propósito. Ele entende que se Deus permitiu aquela viagem e que ele estivesse como prisioneiro, ele entende que Deus queria usá-lo, e usou. Se vocês conhecem a história, veja que Paulo conseguiu ali a façanha de ganhar 276 almas. Olha aí, gente. Já pensou você ganhar assim numa viagem de 276 almas? É uma igreja de médio porte para grande porte. Porque o anjo fala: olha, o Senhor está te dando todas essas almas que aqui estão nesse navio. 276. Paulo entende que ele é protagonista, e a gente vê isso durante a vida dele. Veja que Paulo não reclama, ele se intitula nas cartas como apóstolo segundo a vontade de Deus. Mais à frente ele fala que ele é prisioneiro, mas não diz que é prisioneiro do imperador, não diz que é prisioneiro do Império Romano, nem do Sinédrio. Ele fala: eu sou prisioneiro de Cristo. E mais à frente ele fala: eu sou embaixador em cadeias. Então Paulo se coloca como protagonista da sua vida, não se vê em momento nenhum como vítima, e não deixa encher o seu coração, a sua mente, a sua alma com espírito de autocomiseração. E às vezes a gente está envelhecendo, mesmo os outros, até os jovens, né? Do jeito que está hoje, as pessoas assumem uma postura de
vítimas da situação, reclamando de tudo e de todos, né? Olhando para as dificuldades, mas não vendo as possibilidades. Olha, tem pessoa que em toda possibilidade vê dificuldade. Agora, o crente que é fiel ao Senhor é aquele que em toda dificuldade vê uma possibilidade. Paulo estava vendo naquela viagem uma possibilidade de anunciar o reino de Deus, de anunciar Jesus e de mostrar que ele era missionário, que ele era apóstolo, que foi comissionado por Jesus para levar o evangelho. Não importava se era na sinagoga, se era em praça pública, se era em casa, se era no púlpito ou se era na prisão. Ele entendia que Deus o colocou como protagonista da sua história. E eu quero dizer para você que está me ouvindo hoje: seja protagonista da sua história. Seja senhor da sua história. Não se coloque como vítima. Entenda que Deus te colocou aí para ser sal da terra e luz do mundo. Não é para se esconder. É para você ser um diferencial. É para você ser referência. Veja que a tripulação vai lá perguntar para Paulo alguma coisa. Depois chega no momento que Paulo fala assim: se vocês tivessem me ouvido quando eu aconselhei, todo esse mal teria sido poupado. Mas fiquem tranquilos, porque o anjo do Senhor me apareceu e me deu orientações. Eu quero dizer para você: a melhor maneira de nós encararmos as dificuldades é nos colocarmos como protagonista da nossa vida. Não deixar que ninguém determine o ritmo da nossa vida. Hoje as pessoas estão aí nesse mundo que virou de cabeça para baixo, que os valores estão distorcidos, né? As pessoas estão em busca dos influenciadores, né? Olha, esse é influenciador, mas veja quem são esses influenciadores, gente. Veja o perfil referencial deles. Um amigo meu disse que existem muitos influenciadores porque tem muitos idioteadores e ficam seguindo essas pessoas que não tem nada para acrescentar à nossa vida. Muito pelo contrário, nós precisamos ser influenciados por pessoas maduras na fé. Nós precisamos ser influenciados pela palavra de Deus. E por isso que o apóstolo Paulo, com propriedade, bate no peito e diz: olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E quisermos enfrentar a melhor idade, e quisermos vencer as dificuldades, se quisermos vencer as tempestades que a vida nos oferece, precisamos, primeiro do que tudo, nos colocar como protagonista da nossa vida, e não como vítimas. Não deixar de maneira nenhuma que a autocomiseração envolva e invada a nossa alma e nosso coração. Deus não nos colocou aqui para ficar reclamando da vida e dizer: ai, tadinho de mim, coitadinho de mim. Não, olha que bênção que eu sou, o Senhor está me usando. Veja Abraão, já em uma idade avançada, Deus o chama e fala assim: Abraão, olha, anda na minha presença e ser perfeito. Deus diz: olha, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Vou fazer de você uma bênção. Veja que Abraão foi bênção, não foi apenas abençoado, foi bênção. Quando nós somos abençoados, a bênção é só para nós. Mas quando nós somos bênção, a bênção é para nós e para as pessoas que estão ao nosso redor. Foi isso que aconteceu com Abraão. É isso que Deus quer na sua vida. A gente tem experiência que os jovens não têm. Nós temos conselhos para dar, conselhos próprios da nossa vida, da nossa vivência, que aquelas pessoas não viveram ainda. E a Bíblia fala a respeito disso, né? Da idade, da idoneidade. Ser idôneo, ser senhor de si, ter maturidade, é viver a vida com qualidade. Por isso nós precisamos nos colocar como protagonistas da vida e não vítimas.
Mesmo que a doença bata na sua vida, mesmo que você esteja numa cama de hospital, entenda que lá você pode ser o evangelista, o missionário, para pregar o evangelho para os pacientes, para os médicos, para as enfermeiras, para toda a equipe do hospital, aonde quer que você estiver. Deus quer te usar e pode te usar, mas se coloque como protagonista e não como vítima. A segunda coisa que a gente aprende aqui também com Paulo nessa viagem é que para viver a melhor idade nós precisamos contar com a assistência dos amigos. Precisamos contar com a assistência dos amigos. Veja, eu li o versículo 3, mas vou ler novamente. No dia seguinte, quando ancoramos em Sidom, Júlio demonstrou bondade a Paulo, permitindo-lhe que desembarcasse para visitar amigos e receber ajuda material deles. Paulo, nessa viagem, ele recebeu ajuda, não apenas ajuda material, mas ajuda emocional, um conforto, uma palavra de gratidão, de encorajamento por parte desses amigos. Há um ditado que diz: quem tem amigo não morre pagão, né? Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu falo isso sempre na minha igreja. A princípio as pessoas, que é isso, pastor? Mas presta atenção, Deus não criou o ser humano para viver. Sabia disso? Deus não criou Abel para viver. Não Abel, irmão de Caim, Abel aqui, né? Abel que está aqui, né? Essa minha aluna, né? Deus não criou a Roseli para viver. Deus não criou a Maria José para viver. Deus não criou o irmão Antônio para aniversariando para viver. Que isso, pastor? Que heresia é essa? É verdade. Deus não criou o ser humano para viver. Deus criou o ser humano para conviver. É viver com. Conviver é viver com. Adão estava lá no paraíso e Deus falou assim: não é bom que o homem esteja só. Deu uma parceira, uma companheira. E ainda falou mais: olha, multiplique-se, enche a terra. E a gente vai ver na Bíblia pessoas que tinham esses companheiros. Elias tinha Eliseu, Eliseu tinha Geás, Davi tinha os seus companheiros, Jonas, certo? Paulo tinha os seus companheiros de viagem. Nós precisamos de amigos, principalmente na fase que a gente vive. Precisamos de amigos para nos aconselhar. Precisamos de amigos para nos confortar, para nos consolar, para nos dar uma palavra de encorajamento. É fundamental que a gente não se isole. Deus não colocou o ser humano para viver isolado, mas para viver em relacionamentos. E a nossa vida está aqui para ser compartilhada. A gente troca experiência. Estamos vivendo num período que é o período de maior fase de comunicação, mas ao mesmo tempo o pior período de comunicação. Antigamente a gente esperava o carteiro para receber uma carta, que demorava, né? Tanto tempo para chegar. Depois as coisas foram melhorando, a gente começou a mandar e-mail, né? Agora a gente fala no WhatsApp, né? No Instagram, no Facebook. A gente se comunica numa velocidade fantástica, mas ao mesmo tempo é uma comunicação virtual, superficial. Precisamos bater um papo, precisamos sentar, tomar um chá, tomar um café, aquilo que a gente fala, jogar a conversa fora, que é tão bom, né, gente? Sem se preocupar com o relógio, sem se preocupar com a agenda, e a gente pode desfrutar disso, gente. Qualidade de vida, qualidade de tempo, e para isso a gente precisa de amigos para conversar. Acordar cedo, receber um bom dia de alguém, um telefonema, uma mensagem no WhatsApp: como é que você está? Você está bem? Está precisando de alguma coisa? Olha, eu estou orando por você. Quer que eu vá na sua casa? Vamos sair? É isso que a gente precisa resgatar nesse mundo, como eu falei, comunicativo, mas ao mesmo tempo sem comunicação. São comunicações superficiais. Eu tinha um grupo de alunos, que a gente tinha um grupo do WhatsApp lá, mas quando o aluno mandava um texto assim, bem grande ou bem comprido, eles diziam assim brincando:
Olha, quando virar filme eu vou ler. Já não tem mais paciência. Já não consegue mais ouvir um áudio no WhatsApp sem passar de 3 minutos, né? Ou então quer ouvir, coloca na velocidade rápida, né? Você quer que a sua vida também esteja assim na velocidade rápida? Não, vamos com calma. Como diria a música, devagar, devagar, devagarinho, vamos com calma. Aproveite esse tempo com os amigos. Deleite-se de ter amigos. A Bíblia fala que amigos mais chegados que o irmão. E a pessoa, está falando de Jesus. Não, Salomão está falando de amigo de carne e osso mesmo. Porque irmão a gente não escolhe, né? Agora amigo a gente pode escolher. A gente quer a amizade daquele, você quer a amizade do outro, né? Tem muitos que são colegas, né? Não são amigos. Existe uma diferença de colega para amigo. Eu falo que amigo é uma pessoa diante da qual a gente pode pensar em voz alta. A gente não tem medo de se abrir para ele. Amigo é aquele que a gente vai contar alguma coisa e ele não vai espalhar. Tem um episódio que 3 pastores estavam num congresso, gente, e eles dividiram o quarto lá no hotel. E numa palestra noturna foi falado sobre compartilhar pecados, orar uns pelos outros. E quando eles acabaram a palestra, voltaram para o quarto, um pastor chegou e falou: ufa, a palestra foi maravilhosa. Deus falou comigo que eu preciso me abrir com vocês. Eu tenho um sério problema. Eu sou casado, eu sou fiel à minha esposa, mas quando vejo a sua mulher, os meus olhos ainda se regaram. Dá vontade de flertar. Ore por mim. Os outros, poxa, você foi, né, corajoso. Graças a Deus que Deus, né, te tocou para desabafar. A gente vai orar. Já que você falou, eu segundo falou, eu também quero me abrir. Eu também sou, né, evangélico, sou pastor, mas eu ainda tenho vontade de tomar aquelas branquinhas que o passarinho não bebe, aquelas biritas, me dão a vontade, ore por mim. Graças a Deus que você teve coragem. E o terceiro ficou mudo. E os dois olharam: mas você, a mensagem não tocou com você, você não tem algo que compartilhar? Já que vocês insistem, a mensagem tocou comigo também. Ore por mim, que o meu problema é que tudo que eu ouço eu espalho. Coitado dos dois, né, gente? Esse não é o nosso amigo, né? Amigo é aquele que vai ouvir e que não vai passar a mão na nossa cabeça, que vai dizer: isso é sério, mas olha, conte comigo, eu estou aqui para te ajudar. A hora que quiser desabafar, fale comigo. Você já percebeu como Deus é maravilhoso na nossa anatomia? Ele nos deu pares. Para quê? Para a gente dividir com o próximo. Ele nos deu 2 ouvidos e uma boca, né? Fala menos e escuta mais. 2 ouvidos para escutar as queixas, as necessidades do próximo. 2 ombros para dizer assim para o amigo: coloca a sua cabeça aqui no meu ombro, chora. 2 braços para a gente abraçar, né? 2 mãos para levantar o caído. 2 pernas para ir atrás do irmão que está faltando na igreja, que está com dificuldade, para levar no shopping, né? Para passear com ele. Isso é amigo. E na melhor idade nós temos amigos de qualidade. Não apenas pessoas que estão interessadas no que a gente possa oferecer, mas pessoas que realmente estão interessadas no que nós somos. Paulo tinha amigos e ele pôde contar com esses amigos. Ele escreve a carta aos Filipenses, que é uma das cartas da prisão, agradecendo a igreja de Filipos por socorrê-lo por diversas vezes. Ele fala assim: vocês me assistiram por diversas vezes e agora estou preocupado porque vocês mandaram Epafrodito vir me dar assistência, e Epafrodito está doente, e eu fiquei com meu coração partido, que se ele morresse eu me senti culpado. Mas Epafrodito, olha, é uma pessoa maravilhosa. Eu sou grato a Deus pela vida de vocês, ó Filipenses. A gente precisa contar com os amigos nessa hora. E nessa viagem, que foi uma viagem turbulenta, e que Paulo ia como prisioneiro, ele pôde contar com a assistência e o conforto dos seus amigos. Então, gente,
vamos desfrutar da amizade. E a melhor maneira de você ter amigo é sendo amigo. Seja amigo de alguém, que esse alguém vai se tornar o seu amigo, certo? Alguém já disse que também amigo é aquela pessoa que sabe a canção do nosso coração quando a gente esquece a letra. Amigo é aquela pessoa que sabe, conhece a canção do nosso coração, mesmo que a gente esqueça a letra. Paulo contou com a assistência dos amigos. Para termos uma vida de qualidade na melhor idade, precisamos primeiro ser protagonista da nossa vida e depois contar com a assistência dos amigos. Terceira dica: alivie a carga. Veja o versículo 18, o versículo 19 e depois o versículo 38 desse capítulo 27. No versículo 18 diz o seguinte, versículo 18: no dia seguinte, com ventos com força de vendaval, como os ventos de grande vendaval continuavam a castigar o navio, a tripulação começou a lançar a carga no mar. Versículo 19: no terceiro dia removeram até mesmo parte do equipamento do navio e jogaram fora. E aí o versículo 38 diz o seguinte: depois de se alimentar, a tripulação aliviou o peso do navio mais um pouco, atirando ao mar toda a carga de trigo. Veja, eles estavam naquela viagem com suprimento suficiente para chegar ao destino. Mas agora, diante dessa circunstância adversa, diante dessas tempestades, eles pensaram: é a carga ou a nossa vida? E não hesitaram. Está na hora de nós aliviarmos a carga do navio, se quisermos sobreviver. E lançaram fora tudo aquilo que outrora era suprimento, mas que agora estava se tornando em um peso desnecessário. Isso significa que tem coisas na nossa vida que em determinado momento foram bênçãos, serviram de apoio e de base, mas que chega um determinado momento da vida que a gente entende que aquilo agora é carga, e a gente precisa aliviar essa carga, para ter uma qualidade de vida melhor. Às vezes a gente precisa abrir mão disso, em prol daquilo que é essencial, para ter uma qualidade de vida e para investir o tempo naquilo que é melhor. Para que uma casa tão grande com 4 quartos se você mora sozinho? Talvez esteja na hora de você mudar, vender a casa, dá para alguém, compra kitnet. Para que você ter 5 televisões em casa se só você assiste? E às vezes as pessoas abrem o armário, né? E está lá, cheio de Tupperware, e às vezes nunca usou. Doe. Se quiser doar, eu levo até para casa, né? Doe. Para que tudo isso? Alivie isso, gente. Para que ficar acumulando bagagem desnecessária? Isso falando em bens material, ou bens materiais, mas estou falando mais em coisas que diz respeito aos nossos sentimentos, as nossas emoções. Para que ficar acumulando inimizade? Alivia a carga e joga para fora. Ressentimentos, mágoas, rancores, decepções. Às vezes pessoas estão vivendo a vida, mas não conseguem esquecer alguma coisa do passado. Quando José teve 2 filhos lá no Egito. Alguém lembra quais são os nomes dos 2 filhos de José no Egito? Efraim e Manassés. O que significa o nome dos 2? Deus me fez esquecer, Deus me fez prosperar. Veja que José é sábio. Deus me fez esquecer das coisas difíceis dessa vida. Depois ele fala: Deus me fez prosperar.
meio dessa tempestade, dessas coisas difíceis. A gente só prospera quando esquece. Tem muita gente que não consegue andar para frente porque está preso, amarrado, com peso desnecessário, peso que não é seu, mas que você está carregando. Livre-se disso. Apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios capítulo 4, se você ler Efésios 4, tem 32 versículos. 16 versículos vai falar sobre unidade, e 16 versículos sobre santidade. Quando a gente pensa em unidade, é relacionamento horizontal, eu e meu próximo. Quando a gente pensa em santidade, é o relacionamento vertical, eu e Deus. O que lembra isso? Cruz. A cruz significa que nós estamos aqui para nos relacionarmos com o nosso próximo e com Deus. O próximo eu preciso de unidade, com Deus de santidade. E esses dois conceitos estão intrinsecamente ligados, um depende do outro. E Paulo começa do versículo 17, do 25 em diante, mostrando algumas coisas que a gente precisa abrir mão e assumir uma nova postura. E hoje aqui ele começa: aquele que mentia, não minta mais. Ele parou aí e fala: não, só fale aquilo que transmita graça. Aquele que furtava, não furte mais. Parou por aí? Não, trabalhe com as próprias mãos. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Acabou? Não, mas apenas aquelas que transmitam graça, que edificam. Irai-vos, mas não pequeis. Não deixe colocar sobre vós o sol sobre a vossa ira. Não entristeçais o Espírito Santo, no qual fosse selado para o dia da promessa. Não deis lugar ao diabo. Aí ele chega lá nos últimos versículos 31 e 32. Lance fora ira, cólera. Que mais? Inveja, maledicência, tudo aqui. Antes, sejam uns para com os outros benignos, amorosos, né? Sejam compassivos uns com os outros, perdoem uns aos outros. Chega uma hora da nossa vida, isso deveria ser logo no começo, que a gente precisa fazer uma faxina na nossa casa, né? Quando a gente vai fazer uma faxina, o desapega, né? Opa, desapega, e a gente começa, isso aqui tá, né? Para quem está aqui na gaveta, nem uso mais, está aqui, né? Tá lá, vou desapegar, desapegue. Para que ficar acumulando coisa que só vai te dar trabalho? Como eu disse, você tem 5 televisões, você vai ter que limpar as 5 de vez em quando, né? É isso. Se você tem 5 quartos, tem que fazer faxina nos 5 quartos. E é só um que faz faxina só em um. E às vezes está com 4 carros na garagem. Para quê? Vai pagar IPVA de 4? Pague só de 1. Venda. Faça alguma coisa, desapegue. Isso de bens materiais, mas o mais importante são os bens espirituais e as nossas emoções que a gente precisa colocar em dia. Há um ditado que diz: mente sã, o corpo são, né? E segundo a Organização Mundial da Saúde, gente, o que tem matado, ceifado vidas, mais do que qualquer outras enfermidades, são as doenças emocionais, que por enquanto só estão perdendo para as doenças coronárias. Estamos vivendo o século da depressão, da ansiedade, tantos males aí que os médicos já não sabem mais catalogar, que se perdem. Recentemente, aquele escritor que escreveu O Mestre da Inteligência, O Mestre do Amor, Augusto Cury, catalogou uma nova enfermidade no CID-10, que são as doenças emocionais. Chama-se SPA. É a síndrome do pensamento acelerado. Ele fala que as crianças e os adolescentes estão sofrendo, nós também. Por quê? Muitas informações que nós estamos colocando no nosso cérebro sem processar. A gente manda informação e não deixa ela se transformar em formação. Fica informação, mas não fica a formação. E o nosso cérebro não consegue processar isso.
Síndrome do pensamento acelerado. E a criança na escola às vezes é diagnosticada precocemente como hiperativismo, é TDAH, é isso. E às vezes é isso, é o SPA, síndrome do pensamento acelerado. A gente está lá, não consegue processar tantas informações, porque a gente já não tem mais tempo de sentar, relaxar, pensar, conversar com alguém, bater um papo. Alivia a carga. Para que tudo isso? As pessoas hoje estão preocupadas em ser, né? E ter. Querem ter. Para si, seja você mesmo, tá? Não fique aí colocando rótulos que as pessoas estão colocando em você que não servem para você, né? Você é o escolhido de Deus, você é uma escolhida de Deus, você é obra-prima da criação de Deus. Você não é um João ninguém, você é alguém, né? Até brinco, falo assim, se me chamarem de ninguém, eu falo, opa, maravilha, porque tem um ditado que diz que ninguém é perfeito. Se a pessoa está me chamando de ninguém, está me chamando de perfeito, né? Se ninguém é perfeito, você é alguém. Veja, quando Deus criou todas as coisas, Ele foi falando e acontecendo, mas o ser humano, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Foi criado artesanalmente pela Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus criou o mundo primeiro, depois viu, tá bom, agora eu vou colocar o ser humano aqui. E no final ele viu que tudo era muito bom. E veja que ele só disse que tudo era muito bom depois que criou o ser humano, depois que criou você, certo? Então aprenda a aliviar a carga. Não fique acumulando tristeza, mágoa. Esqueça para prosperar. Lembre-se de Manassés e Efraim e Manassés. José disse, Deus me fez esquecer. E veja que ele deu crédito a Deus. Ele não fala, eu esqueci, eu prosperei. Deus me fez esquecer. Tem coisas que a gente realmente vai precisar da ajuda de Deus para esquecer, né? O ente querido que for, o amigo que traiu a nossa confiança. Mas se a gente quer prosperar, tem que dizer, Deus me fez esquecer. Depois Deus vai fazer prosperar. Então aprenda a aliviar a carga. Em último lugar, versículo 23 a 25 desse mesmo texto. Versículos 23 a 25. Começar do 22, Paulo diz o seguinte: mas tenham bom ânimo, o navio afundará, mas nenhum de vocês perderá a vida. Agora vejam a preciosidade que Paulo diz agora. Pois ontem à noite, um anjo do Deus a quem pertenço e sirvo, um anjo do Deus a quem pertenço e sirvo, se pôs ao meu lado e disse, não tenha medo, Paulo, é preciso que você compareça diante de César. E Deus, em sua bondade, concedeu proteção a todos que navegam com você. Portanto, tenha um bom ânimo. Creio em Deus que tudo ocorrerá exatamente como Ele disse. Em último lugar, e não menos importante de tudo isso que eu disse, lembre-se sempre que você pertence e serve a Deus. Você não está sozinho nesse mundo. Você pertence a Deus. Você serve a Deus. E Deus jamais vai abandonar um dos seus escolhidos, um dos seus servos. Paulo estava lá no meio de toda aquela turbulência e eu vejo Paulo sossegado, né? Isso me faz lembrar de um episódio de uma missionária que estava numa viagem e levantou-se também uma grande tempestade no navio e as pessoas começaram a se desesperar e aquela senhora estava lá sentada tranquila, né? E aí a pessoa chegou, poxa, mas você não está preocupada aí?
Está quase entrando água no navio, essa tempestade toda, né? Você não crê em Deus? E ela, é por isso mesmo que eu estou tranquilo, porque eu creio em Deus, eu sirvo um Deus que é Senhor de tudo, e quando Ele quiser, essa tempestade vai se acalmar. Eu estou aqui tranquila, porque eu confio em Deus. Antigamente, quando eu ia fazer visita na Santa Casa, tinha uma frase que eles colocavam lá. Recentemente eu fui, a semana passada, não tem mais essa frase. A frase é o seguinte: não diga a Deus que você tem um grande problema, mas diga ao problema que você tem um grande Deus. Isso. Nós servimos, pertencemos a Deus. Paulo estava lá no meio daquilo tudo, mas Deus estava observando tudo. E o anjo de Deus apareceu para ele numa visão e falou assim: Paulo, fique tranquilo, tudo está sob controle. Deus não perdeu as rédeas. Olha, você vai chegar em Roma. Esse é o propósito de Deus, você vai chegar lá. Vocês só vão perder o navio, mas Paulo pode falar para eles que nenhuma vida vai se perder. Você vai ver que o anjo disse para ele: e Deus te deu todos esses que aqui estão nesse barco. Fique tranquilo, ninguém vai se perder. Só o Davi, só os bens materiais. E aí Paulo diz para eles, né? Olha, então fiquem calmos, confiem, porque eu tenho certeza que vai acontecer da mesma forma como o anjo me falou. Veja, aquele Paulo que a princípio foi ignorado quando deu conselho, agora é procurado. E Paulo vai e tranquiliza todas aquelas pessoas que estão desesperadas, mas ele está tranquilo porque ele serve ao Deus poderoso. Nós somos servos de Deus poderoso. Não precisamos ficar tristes, aborrecidos. Eu gosto muito da história de Jó, vocês conhecem, né? O que me chama a atenção de Jó é Jó 19, 25. Alguém sabe o que está escrito em Jó 19, 25? Porque eu sei que o meu Redentor vive. Isso. E o se levantará em meu favor. Isso, irmã. Como é que é o nome da irmã? Inácia. Inácia. Oh. Maria Inácio. Oh. Esse é o meu versículo. Isso. E Jó é o meu companheiro. Isso. Alguém já disse que a grande lição de Jó é paciência, né? Haja paciência. Eu acredito que a grande lição de Jó é fidelidade, apesar de. Jó era fiel tendo tudo, e aí ele perde tudo, continua sendo fiel. Aí Deus dá tudo em dobro e ele continua sendo fiel. E ele, no meio daquela turbulência, perde filhos, perde os bens, né? Perde a saúde. Jó não sabia porque aquilo estava acontecendo na vida dele. Ele não sabia se aquilo ia parar ou não, e não sabia quando aquilo ia parar. Mas uma coisa ele tinha certeza, ele disse: olha, eu sei que o meu Redentor vive. Ele é meu Redentor, meu resgatador, e ele está vivo. A certeza de Jó é que Deus tinha nas mãos toda aquela situação. A certeza de Jó é que Deus tem a soberania, a supremacia de tudo. E se aquilo estava acontecendo, é porque Deus havia permitido, e que alguma lição ele deveria aprender. E ele tem essa convicção: eu sei que o meu Redentor vive. E não só isso, e dentro em breve se levantará. E quando ele se levantar, eu tenho misericórdia. Paulo também tinha isso em mente. Não se desespere, porque o anjo do Deus a quem eu pertenço e sirvo, ele não só fala: eu sirvo, eu não sou apenas escravo, eu pertenço a ele, ou seja, a minha vida é dele. Lembre-se que a sua vida é de Deus. Você só vai embora quando Deus querer. Ninguém vai tirar a sua vida se Deus não quiser. Ele é o Senhor soberano da sua vida, da situação sua. Saiba disso. Paulo disse:
porque o anjo do Senhor, a quem eu sirvo, se pôs ao meu lado. Olha que maravilha. Já pensou, gente? Você está aqui, né? Você está aqui sentado, e aí chega aqui do seu lado um anjo. É isso. Você está sentado, chega aqui do seu lado um anjo. Vou dar uma revelação para vocês. Eu estou vendo aqui bastante anjo na igreja. Mas são anjos sem asas. Mas são anjos de braços, de cabeça, de pé. Nós somos anjos, somos mensageiros de Deus. O livro de Hebreus fala que teve pessoas que hospedaram em casa anjos sem saber que eram anjos. Deus gosta de mandar anjos na nossa casa, são os nossos amigos. Anjos sem asas, né? Eles não precisam voar, é isso. Mas eles fazem a nossa imaginação voar. Eles não precisam de asa, mas eles dão asa à nossa imaginação. Eles trazem alento. Paulo fala: pois ontem à noite o anjo de Deus, a quem pertence e sirvo, se pôs ao meu lado e disse: não tenha medo. Deus está dizendo para você hoje, né? Não tenha medo, porque Ele está do seu lado. Ele está cuidando de você. Não vai deixar que nada aconteça na sua vida sem ter a permissão dele. Deus coloca limites. Daqui para cá você não passa. Aqui. E foi o que aconteceu com Paulo, e é o que Deus espera acontecer com cada um de nós. Então, se você quer viver realmente essa melhor idade, e viver essa melhor idade com qualidade, que seja protagonista da sua vida, conte com a assistência dos amigos, alivie a carga, e lembre-se sempre que você pertence e serve ao Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, Criador do mundo. Oremos. Querido e bondoso Deus, muito obrigado pela nossa vida, porque é um dom teu, um presente que o Senhor nos deu. Muito obrigado pelos anos que já vivemos e que ainda vamos viver, porque isso também é um dom, um presente que o Senhor tem nos dado. E que nessa tarde o teu Santo Espírito continue trabalhando nas mentes e corações de todos aqueles que estão, trazendo consolo, conforto, trazendo alegria, trazendo paz, trazendo segurança, colocando para fora o medo, a preocupação, tudo aquilo que atrapalha o desenvolvimento, e faz com que cada um de nós lembre que somos teus filhos, que nós te servimos e que pertencemos a ti, e nos ajude a aproveitar cada vez mais essa vida que o Senhor nos deu com qualidade de vida. Amém. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe cada um de vocês. E nós é que agradecemos pela sua vida, pastor.